Em uma caixa há 6 barbantes idênticos. Em cada etapa, 2 extremidades de barbante são escolhidas ao acaso e amarradas com um nó. O processo é repetido até que não haja mais extremidades livres. Letra A. Quantos nós são feitos até o final do processo? Letra B. Qual é a probabilidade de que, na primeira etapa, sejam amarradas as 2 pontas de um mesmo barbante? Item C. Qual é a probabilidade de que, na última etapa, sejam amarradas as 2 pontas de um dos barbantes originais? Letra D. Qual é a probabilidade de que, ao final do processo, os barbantes estejam todos amarrados em um único laço? Eu vou resolver esse primeiro item com auxílio de uma tabela. Eu representei aqui os 6 barbantes. Enquanto eu não dei nó algum, eu tenho 6 pedaços, 6 barbantes disponíveis. E aí, na hora em que eu faço o primeiro nó, por exemplo, vamos imaginar que esse nó é feito entre esses 2 barbantes, esses 2 barbantes se transformam em um só. E aí, tendo dado o primeiro nó, eu fico, na verdade, com 5 barbantes disponíveis. 1, 2, 3, 4 e esses 2 que viraram 1 passaram a ser 5. Na hora em que eu faço o segundo nó, vamos imaginar que eu faço o nó no mesmo pedaço de barbante. Eu pegue as 2 extremidades e amarre, né? Nesse momento, esse barbante deixa de estar disponível. Eu passo a ter agora 1, 2, 3, 4 barbantes disponíveis, ou seja, com pontas soltas. Quando eu digo disponíveis, é porque eles estão com pontas soltas para serem amarradas. E aí, quando eu dou o terceiro nó, vamos imaginar que eu junte esse com esse, aqui. Agora, isso aqui vira um barbante só, bem grande, tem um segundo e tem um terceiro. Então, eu passo a ter 3 barbantes disponíveis. Então, você percebe que conforme eu vou aumentando em uma unidade a quantidade de nós, eu vou diminuindo a quantidade de barbantes disponíveis. Então, se eu aumentar aqui para 5, passarei a ter um barbante disponível. E quando eu der o 6º nó, aí eu não vou ter mais nenhum barbante disponível. Portanto, só é possível dar 6 nós. Ao contrário da primeira pergunta, que foi uma pergunta de contagem, ou seja, de quantas maneiras eu posso fazer alguma coisa, essa segunda pergunta é uma pergunta probabilística. Eu preciso calcular qual é a probabilidade de, logo na primeira etapa, fazer o primeiro nó com 2 extremidades de um mesmo barbante, que pode ser qualquer um dos 6 que você vê aí. Bom, perceba que logo no começo, antes de fazer qualquer nó, nós temos à nossa disposição 12 extremidades. Então vamos começar a pensar nisso de maneira probabilística. Eu tenho 12 extremidades e eu posso escolher qualquer uma dessas 12. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? É 1, que eu vou representar dessa forma aqui, para você não se esquecer de que eu tenho 12 extremidades à minha disposição e eu posso escolher qualquer uma dessas 12. Ou seja, eu estou dividindo o número de casos favoráveis, que são todos, pelo total de casos, que são 12. Bom, suponhamos então que eu tenha escolhido esta extremidade aqui. Bom, para que eu faça um nó usando as extremidades de um mesmo barbante, na hora em que eu vou escolher a segunda extremidade, ao todo eu tenho 11 extremidades à minha disposição. Entretanto, apenas uma vai satisfazer aquilo que é pedido no item, que é fazer o nó com extremidades de um mesmo barbante. Então, das 11 opções que me restaram aí, a única que eu posso escolher é essa daqui. Então, a probabilidade de que eu escolha a ponta que me satisfaz é 1 em 11. Portanto, a resposta para essa questão é 1 sobre 11. A probabilidade de fazer, logo na primeira passagem, um nó com extremidades de um mesmo barbante é 1 sobre 11.
A letra C também é uma pergunta sobre probabilidade, como a letra B, só que agora ela se refere ao final do processo. Então a gente precisa calcular a probabilidade de que, na última etapa, o nó seja feito entre as extremidades de um mesmo barbante original, ou seja, qualquer um desses 6 que você vê aí. Para facilitar a nossa conta, o nosso raciocínio, vamos combinar que esse será o barbante preservado para o fim. É com ele que eu vou fazer o último nó, amarrando uma extremidade à outra. Então eu preciso preservar esse barbante aqui e deixar ele para o final. Vamos agora calcular a probabilidade de que isso aconteça. Para fazer o primeiro nó, eu preciso escolher 2 extremidades. Eu vou fazer isso sucessivamente e vou calcular as respectivas probabilidades. Então, quando eu olho para o meu esquema, eu tenho, ao todo, 2 extremidades. São os casos possíveis. Mas, para que esse barbante seja preservado, eu só tenho 10 opções à minha disposição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos imaginar que eu tenha escolhido essa extremidade aqui, ó. Na sequência, eu preciso escolher uma outra extremidade justamente para fechar o primeiro nó. E aí, quando eu olho para o meu diagrama, ao todo eu tenho 11 extremidades disponíveis. Mas, para que esse barbante seja preservado para o final, essas 2 pontas não podem ser escolhidas, então à minha disposição eu tenho nesse momento apenas 9. Vamos imaginar que eu tenho 9, que eu tenho escolhido essa daqui. E aí está estabelecido o primeiro nó, está aqui. Então, a probabilidade até agora é o produto de 10 sobre 12 e 9 sobre 11. Agora a gente vai pensar em produzir o segundo nó. Quando eu olho para o diagrama, eu tenho ao todo 10 extremidades disponíveis. Mas, para preservar esse barbante para o fim, eu preciso escolher um entre os 8 que restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não posso escolher aqui. Então, eu tenho 8 sobre 10 para escolher a próxima extremidade. Vamos imaginar que seja essa aqui, ó. Para fechar o segundo nó, eu preciso de mais uma extremidade. Quando eu olho para o todo, eu tenho 9 extremidades à disposição, mas, na verdade, para preservar esse barbante para o final, eu só tenho 7 casos favoráveis. Então, nesse momento, eu tenho 7 casos favoráveis, vamos imaginar que eu escolha esse aqui. Está aqui, ó, estabeleci o segundo nó. Por enquanto, a probabilidade de que isso aconteça, preservando esse barbante aqui, é o produto dessas 4 frações. Vamos agora pensar no terceiro nó. De novo, eu preciso escolher 2 extremidades para estabelecer o terceiro nó. Quando eu olho para o todo, eu tenho 8 extremidades à minha disposição, mas eu lembro que não posso escolher essas 2, então, na verdade, eu só tenho 6 à disposição. E aí eu vou escolher uma delas. Vou escolher essa daqui. E em seguida, eu preciso escolher uma outra extremidade para estabelecer o nó. Eu tenho um total de 7 extremidades à minha disposição, mas eu só posso escolher, das 7, essas 2 não podem ser escolhidas, eu só posso escolher entre essas 5. Então vamos imaginar que eu escolha essa daqui, ó. E aí eu estou estabelecendo um nó entre as extremidades de um mesmo barbante. E isso não atrapalha a minha solução. Por quê? O fato de eu estar estabelecendo um nó entre as extremidades de um mesmo barbante não quer dizer que eu não possa fazer isso lá na última etapa. Ele quer que na última etapa isso seja feito, mas ele não proíbe que isso também aconteça antes da última etapa. Então, podemos pensar nisso aqui e, por enquanto,
a nossa probabilidade está registrada aqui. Vamos agora fazer o quarto nó. A nossa disposição, o total de extremidades à disposição são 6. Dessas 6, 2 não devem ser escolhidas. Então, casos favoráveis, 4. Vou escolher uma aqui. Escolhi essa extremidade. Só que para fazer o nó, eu preciso de outra extremidade. Nesse momento, ao todo eu tenho 5 extremidades, só que essas 2 devem ser preservadas, então os casos favoráveis são 3. Vamos imaginar que dos 3 que eu tenho à disposição, eu escolho esse daqui e estabeleço um nó aqui. Agora eu vou para o quinto nó. Quando eu olho o meu total, ele é igual a 4 extremidades, só que essas 2 devem ser preservadas, então os casos favoráveis são 2. Esses 2 que você vê aqui. Então, escolhi aqui um deles. E na sequência, eu tenho 3 à minha disposição, mas como esses 2 devem ser preservados para a etapa final, para o sexto nó, caso favorável aqui é apenas 1, que é esse que está aqui, ó. E aqui a gente estabeleceu o quinto nó. E agora a gente vai olhar para o sexto e último nó, que é, na verdade, a última etapa. Quando eu olho para o diagrama, eu só vejo 2 extremidades à disposição e eu posso escolher qualquer uma das 2. E imaginemos que seja essa daqui. Na sequência, eu só tenho uma extremidade e é a única que eu posso escolher. Está aqui. E aí eu garanti que a última etapa é feita, é composta por um nó com as extremidades de um barbante original. Agora, vamos ver como é que fica essa conta aqui, porque há coisas que a gente pode fazer aqui para simplificar. Perceba que o 10 cancela com 10, o 9 cancela com 9, o 8 cancela com 8, o 7 com 7, o 6 com 6. Esse 5 aqui cancela com esse aqui de baixo. 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2. De fato, o que sobrou aí no numerador é 1 vezes 2 vezes 1, que é 2. E no denominador, o que sobrou foi 12 vezes 11. Então, essa aqui é a probabilidade, atenção, porque essa não é a resposta final. Essa aqui é a probabilidade de que na última etapa a gente cria um nó com as extremidades desse barbante aqui que foi marcado com a setinha. Mas tudo que eu fiz com esse barbante que foi marcado com a setinha pode ser repetido com qualquer dos outros 5. Ou seja, isso que a gente calculou aqui é a probabilidade para esse barbante, mas eu tenho que repetir tudo isso para esse segundo barbante, para o terceiro barbante, para o quarto barbante, para o quinto e para o sexto, como se eu estivesse deixando cada um deles para o final. Então, essa conta aqui ainda precisa ser multiplicada por 6. E quando eu faço isso, 2 vezes 6 dá 12. E eles se cancelam. De modo que, surpreendentemente, isso me parece surpreendente, a probabilidade é 1 sobre 11. Por que eu acho surpreendente? Porque a resposta do item C, que é diferente do item B, é a mesma. As perguntas são diferentes, os processos são diferentes, mas a resposta probabilística é rigorosamente igual. A letra D também é uma pergunta sobre probabilidade. A gente precisa calcular a probabilidade de que ao final dos 6 nós seja formado um único laço. Vamos pensar, o que a gente precisa fazer para garantir que no final eu tenha um único laço? Ou melhor, o que eu não devo fazer para que ao final eu possa ter um único laço? O que eu não devo fazer é permitir o fechamento de laços antes da etapa final. Porque se eu permito o fechamento de um laço aqui, imaginemos que eu emende essa extremidade com essa, eu formei um laço aqui. Então, quando eu chegar ao final, eu vou ter mais do que um laço. E o que se pede é que haja um único laço.
Vamos começar a calcular nossa probabilidade pensando no primeiro nó. Quando eu olho para o diagrama, eu vejo duas extremidades à minha disposição. E nesse momento eu posso escolher qualquer uma das duas. Então, imaginemos que eu escolha essa daqui. Para fazer o primeiro nó, eu preciso de uma outra extremidade, mas eu devo evitar essa daqui. Então, das 11 extremidades que estão disponíveis, eu só devo escolher entre as 10 que não incluem essa extremidade daqui, senão eu já começo fazendo um laço, coisa que eu não devo fazer. Então, vamos imaginar que eu tenha escolhido essa extremidade aqui, então eu estabeleci esse nó. Vamos agora, então, pensar no segundo nó. Quando eu olho para o diagrama, eu tenho ao todo 10 extremidades e, nesse momento, eu posso escolher qualquer uma das 10, sem nenhuma restrição. Vamos imaginar que eu escolha essa daqui. Na sequência, eu preciso escolher uma outra extremidade para estabelecer o segundo nó. Eu tenho 9 extremidades à minha disposição, só que eu devo evitar essa daqui. Então, para casos favoráveis, eu tenho 8 extremidades. Vamos imaginar que eu escolha essa daqui. Então, estabelecer aqui o segundo nó. Vamos agora pensar no terceiro nó. Quando eu olho para o diagrama, eu vejo 8 extremidades e, nesse momento, eu posso escolher qualquer uma das 8. Vamos imaginar, então, que eu escolha essa daqui. Para estabelecer o terceiro nó, eu preciso de outra extremidade. Quando eu olho para o diagrama, eu vejo 7. Só que dessas 7, eu devo evitar essa daqui. Então, me sobraram 6. Vamos imaginar que seja essa daqui. Isso quer dizer que eu estabeleci um nó aqui. Perceba que eu emendei esse barbante, nesse momento eu não tenho um laço, mas eu tenho um barbante bem comprido aqui, porque ele está formado pela emenda de 3 barbantes originais. Vamos agora passar para o quarto nó. Quando eu olho para o diagrama, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremidades à minha disposição e eu posso escolher qualquer uma das 6. Vamos imaginar que eu escolha essa daqui. Para estabelecer o quarto nó, ao todo eu tenho 5 extremidades, mas eu devo evitar essa daqui. Porque se eu emendar daqui para cá, estabelecer o nó daqui para cá, perceba, eu vou estar fechando um laço que começa aqui, vem para cá para o vermelho, laranja e aí fecha para cá. Então eu devo evitar esse. Então eu só posso emendar esse com esse, ou esse, nesse caso já são 2, ou esse. Então eu tenho 4 à minha disposição. Então eu vou fazer isso aqui. Vou escolher esse aqui. Ó. Então fiz o quarto nó desse jeito. Vamos agora pensar no quinto nó. Quando eu olho para o diagrama, eu tenho 4 extremidades à minha disposição e posso escolher qualquer uma delas sem restrição. Está aqui, escolhi essa. Para estabelecer o quinto nó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, estou montando o quinto nó. Quando eu olho para o diagrama, eu tenho 3 extremidades à minha disposição. 1, 2 e 3. Só que eu devo evitar essa daqui, porque se eu emendar o nó daqui para cá, eu fecho um laço aqui, coisa que eu devo evitar. Então, esse não está à disposição, só estão à disposição esses 2 aqui. Ó. Então, eu tenho 2 casos favoráveis. Então, vamos imaginar que eu emendei daqui para cá. Está aqui. Perceba que eu ainda não tenho um laço. Quando eu olho agora, no momento de fazer o último laço, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 laços. Eu vou fazer o último laço. Quando eu olho para o diagrama, eu tenho 2 extremidades à minha disposição. Aí eu vou escolher uma delas. Eu tenho 2 e podia ter escolhido qualquer uma das 2. E, finalmente, para estabelecer o sexto laço, eu só tenho
uma extremidade, portanto, eu tenho que escolher a própria. E aí, finalmente, fechamos o laço. Então, essa é a probabilidade de que a gente vá fazendo nós e que só estabeleça um laço na sexta e última etapa. Vamos ver como é que fica essa conta, porque tem um monte de coisas que a gente pode eliminar aqui. Ó. Isso vale 1. Então, aqui eu preservo 10 sobre 11. Aqui também vale 1. E aqui eu preservo 8 sobre 9. Aqui vale 1 e eu vou preservar 6 sobre 7. Aqui vale 1. Então, aqui eu vou escrever 4/5, depois deu 1 de novo, depois 2/3 e o resto é 1. Portanto, a nossa probabilidade é o resultado dessa conta aqui. E esse produto corresponde a 256,256 sobre 693. Essa é a probabilidade.